Em um vídeo nas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro comentou a declaração de Renato Janine Ribeiro, ministro da Educação do governo Dilma Rousseff, de que houve fraude nas eleições de 2018. Bolsonaro afirmou que depois da sua vitória nas eleições de 2018, o TSE determinou que a Polícia Federal investigasse supostas fraudes eleitorais. Em evento no Palácio do Planalto, o senhor Renato Janine Ribeiro, presidente do SBPC e ex-ministro Dilma, declarou, abre aspas, houve fraude eleitoral que levou ao poder quem jamais ganharia eleições limpas e livres, referindo-se às eleições de 2018, como você verá a seguir. Lembra o senhor Janine que em novembro de 2018, após o segundo turno, após a minha vitória, o TSE determinou que a Polícia Federal instaurasse um inquérito para exatamente apurar possíveis fraudes por ocasião das eleições daquele ano. Curiosamente, esse inquérito até hoje está em aberto. E foi esse inquérito o qual eu explanei numa reunião com embaixadores que serviu de base para que eu me tornasse inelegível. Lembro que todas as informações pedidas pela PF, o TSE informou ainda no mês de novembro de 2018. Bolsonaro contestou o fato de o inquérito do Tribunal Superior Eleitoral ainda não ter sido finalizado. O curioso disso tudo, por que esse inquérito não é fechado? Houve fraude ou não em 2018? Eu espero que o senhor Janine, com a força que ele demonstra ter, junto ao presidente da República e ao ministro da Justiça, façam que esse inquérito seja concluído, para que essa dúvida se dissipe de vez. Pois é, Alexandre, o TSE então tornou o Bolsonaro inelegível em relação àquela reunião com os embaixadores em 2022, em que ele questionava o sistema eleitoral. E agora nós vimos, até comentamos aqui no programa, Renato Janine dizendo então que houve fraude nas eleições em 2018 e não vimos ninguém se manifestar a respeito. Pois é, Renato Janine dá a oportunidade para que Bolsonaro fale de novo nesse assunto, porque há muito tempo ele vem perguntando por que parou? Por que parou esse inquérito? Será que foi assim, olha, não vamos mais tocar nesse assunto, porque pode dar um desdobramento indesejado pela Justiça Eleitoral. Então, fica aí o desafio ao TSE para demonstrar que o inquérito vai ter conclusão e vão mostrar transparentemente, como exige o artigo 37 da Constituição, o que foi que, afinal, o que aconteceu na eleição de 2018. Silvio? Paula, a gente já falou tanto sobre esse assunto nas últimas semanas que fica algo até repetitivo, embora necessário. Já ficou muito claro, na minha opinião, e talvez na maioria, da maioria dos eleitores, de que não é o que foi dito e sim quem disse o quê. Havia uma perseguição, houve uma perseguição a um espectro da política brasileira e personificado, claro, evidentemente, pelo presidente Jair Bolsonaro, que administrou o país e era o candidato à reeleição. E acho que a gente pode colocar um ponto aí. E não há mais o que dizer. Nós já mostramos vários exemplos ao longo de meses de pessoas com mandato. A Simone Tebet, acabamos de falar dela. O Carlos Lupe, presidente do PDT, e aí foi o PDT cujo modelo de urna, com voto impresso, né, saindo da impressora, o comprovante, era uma bandeira histórica, desde o Brizola. Foi o PDT que apresentou uma ação que levou à inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Então eu acho que, sabe, não importa o que foi dito e sim quem disse. O Bolsonaro disse, ponto. Ele não poderia dizer. Se ele também tivesse dito outra coisa, também teria tido o mesmo resultado.